Mais um vídeo aqui do canal Vinopax e hoje nós vamos falar deste vinho aqui, ó, o Jerez, tá? Não esqueça de dar o like e se você tá chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, ativem o sininho. Os inscritos também, ativem o sininho. Temos poucas pessoas com o sininho ativado e é importante vocês ativarem o sininho, porque quando sair o vídeo ou quando eu mandar uma mensagem aqui no YouTube para vocês, vocês vão receber a notificação, tá legal? Vamos curtir então Jerez hoje, vamos lá! Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Vinopax. Eu sou Leonardo Araújo e eu tô aqui hoje para falar de um vinho mágico, um vinho especial, Jerez, tá? É um vinho que já começa, tem 3 nomes, Jerez, Sherry ou Xerez, tá? Então, o que é esse vinho mágico, o Jerez, né? É um vinho mágico que vem do sul da Espanha, da região de Jerez la Fronteira e arredores. Vamos entrar em detalhes já já. É um vinho que tem muita história, muitos detalhes e não vai ser um vídeo só, tá? Serão 3 vídeos pelo menos. E hoje não vai ter degustação, eu vou contar alguma coisa sobre o Jerez aqui para vocês, mas depois nós vamos terminar com a degustação do Jerez, tá? Dos Jerez, vai ter mais de um, tá? Então, a gente precisa fazer isso porque Jerez é muito especial, Jerez tem muitos detalhes e eu quero contar para vocês. Não vou conseguir contar tudo, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou deixar na descrição dos vídeos sempre referências para quem quer saber mais. Vou deixar também o vídeo do professor Tufi. O professor Tufi, ele não foi meu professor, mas é um fera, um especialista em Jerez. Ele é daquela confraria dos caras que são designados para o Jerez, pessoas do mundo inteiro, para divulgar o vinho Jerez, né? Então ele é da confraria do Jerez. O professor Tufi, ele é formado na WST ou W7, que é o Wine and Spirits Educational Trust. Ele é diploma nível 4 e ele é candidato a Master of Wine. É um dos brasileiros, dos poucos brasileiros candidatos a Master of Wine. Master of Wine brasileiro tem um só formado, que inclusive ele não fez a carreira no Brasil, ele fez a carreira na Inglaterra, no Reino Unido, e lá ele se formou Master of Wine, ainda que ele trabalhe no Brasil, eu vejo alguns trabalhos aí no Brasil, mas ele trabalha para a revista Decanter. Então, ele tem uma carreira no Reino Unido. No Brasil não tem nenhum Master of Wine trabalhando full time no momento. Esse é o único formado. Nós temos, acho que uns 3 ou 4 candidatos, o professor Tufi é um deles, e ele é um especialista em Jerez, e ele tem um vídeo longuíssimo de mais de 1 hora sobre Jerez, e eu, como fiz formação na W7, na Wine and Spirits Educational Trust, então não tive aula direta com o professor Tufi, mas conheço o trabalho dele e já assisti o vídeo dele. Então eu vou deixar linkado aqui para vocês também. E alguma outra referência que eu achar importante, tem o site Loucos por Jerez, que é um site de brasileiros para divulgar Jerez, tá? Também vou deixar linkado. E nos 3 vídeos eu vou deixar os links, e algum outro site que eu achei importante eu vou deixar linkado também, tá? E já para aproveitar que eu tô falando de fontes, então as melhores ideias para eu montar esse vídeo, né, para eu explicar Jerez para vocês, vem do professor Tufi, vem do Loucos por Jerez, vem de algum outro que eu deixo linkado, e vem deste livro aqui, ó, que às vezes quando eu gravo ali na estante, esse é um dos livros que está ali atrás, que é a Larousse do Vinho. E está aqui então uma boa referência, né, um livro de referência para quem curte realmente vinho, né, quem quer estudar mais. Vamos começar a falar de Jerez, então, né? Tem 3 nomes, né? Então o que são esses 3 nomes, né? Jerez é como chama na Espanha, né? Sherry é como pegou o nome entre os ingleses no Reino Unido, porque os ingleses vão ter uma importância muito grande na formação desses vinhos fortificados. Já estou adiantando uma informação, o Jerez tem uma coisa de fortificação no vinho. Então, seja lá no Porto, em Portugal, seja em Jerez, na Espanha. Nas grandes navegações, os ingleses acabaram tendo esse papel, né? Não é coincidência, são as mesmas famílias, 2 famílias de ingleses que têm negócios no Porto, Osborne e Sandeman, têm negócio em Jerez também, eles também têm bodegas em Jerez, centenárias já, né? E eu sempre acho importante situar vocês onde fica o lugar, então vamos colocar um mapinha na tela para vocês verem onde fica Jerez. Né? Então notem que fica no extremo sul da Espanha, né? Vocês vão ver ali que ali estamos falando do Estreito de Gibraltar, aquela região mais ao sul
da Espanha, né? Ali tem a cidade de Cádiz ali, e você vai ter as cidades importantes para Jerez. É a própria Jerez la Frontera, Sanlúcar de Barrameda e Puerto de Santa Maria. Essa é a trinca de municípios ali, de cidades, onde Jerez tem uma grande importância, tá? Quero chamar a atenção já para vocês dessa posição geográfica que fica extremo sul, na região mais próxima de contato dele de Europa e África, né? Ainda tem o Mediterrâneo ali, e tem o Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar é esse que também tem referência, de um lado é Mediterrâneo e do outro Oceano Atlântico. Pensando assim, quero já dar uma nota uma nota de terroir, sobre característica da região, aproveitando que eu estou mostrando a geografia. Quando o vento sopra do Mediterrâneo em direção ao Oceano Atlântico, é um vento seco, tá? E lembre-se que é uma região mediterrânea de muito calor, o sul da Espanha é muito quente, né? Inclusive regiões que são muito, muito secas e muito, muito quentes, né? E eu já estive lá, eu presenciei o calor. E estive numa época quente, era quente mesmo. E então esse vento que sopra de leste para oeste, né? Ele é seco, e tem o vento que ele chama de vento poente, que é o vento que vem do Oceano Atlântico e aí traz os ares marítimos para a região e para as vinhas, claro, né, que é onde tem importância para nós entender o terroir. Esse vento marítimo, ele é um vento que vem úmido e salgado, tá? Então é um vento que vem com aquela influência da maresia, do mar, né? Quem mora em praia, quem, né, conhece praia, sabe que tem a praia, inclusive, vai conferir aroma, tem um cheirinho especial desse vento que vem do mar, né? Então tem esse vento do poente, que vem da direção, né, de onde o sol se põe, em direção do oceano, né, do Oceano Atlântico, e o vento vem daquela direção, trazendo a umidade atlântica para a região, e isso vai ser fundamental na produção do Jerez. E as 3 uvas que são usadas na região, nós temos a Palomino. A Palomino é mais de 90% da produção da região de Jerez, tá? Você tem também a uva Pedro Ximénez, que essa pegou o nome com X, então os vinhos feitos de Pedro Ximénez, a gente fala Pedro Ximénez ou PX, tá? As duas iniciais, PX, formam o Pedro Ximénez. Né? E também tem algum vinho em pequena quantidade de Malvasia, tá? Não vou tentar falar menos das uvas agora, para deixar para o outro vídeo, porque, gente, assim, tem 10 estilos de Jerez, pelo menos, tá? Então eu vou fazer um vídeo só sobre os estilos Jerez. E por enquanto vamos segurar essa informação, porque quando eu misturar as uvas aí nós vamos ver que os estilos Jerez que sabem, tá? Mas já ficam aí as 3 uvas. E Jerez é um lugar na Espanha que tem a continuidade mais antiga de produção de videiras de uva, né, para vinho. Os dados históricos que temos apontam que a introdução de videiras no sul da Espanha, nessa região de Jerez e em torno, né, começou em 1100 a.C. com os fenícios. A gente sabe que foi um período em que os fenícios controlaram as navegações, né, no mar Mediterrâneo. Então, nessa região ali de norte da África e sul da Europa, os fenícios tinham um grande controle de diversas regiões e tinham uma grande prosperidade. E os fenícios, portanto, levaram as videiras para a região de Jerez la Frontera e iniciaram a produção. Essa região, ela depois foi ocupada pelos romanos, que deram sequência, romanos sempre muito ligados à produção tanto de vinho quanto de oliveiras, né, azeitonas, e haviam grandes propriedades de romanos, e então deram continuidade a essa cultura, não teve nenhuma descontinuidade. E aqui vamos a um detalhe importante, que a Espanha, Portugal e Espanha foram muito ocupados durante um período da Idade Média. Depois do ocaso dos romanos, você tem ali a formação de alguns reinos, né, já do desmantelamento do Império Romano e a formação da Idade Média, da Alta Idade Média, né, que é lá no início da Idade Média. Mas depois tem a ocupação moura. Os muçulmanos, via norte da África, tomam partes da Espanha, parte de Portugal. E vocês precisam pensar uma coisa quando pensa com a ocupação muçulmana. Ela não durou 50 anos, 100 anos. Foram séculos.
foram gerações e gerações sobre domínio muçulmano na região. Então, o que acontece? Para os muçulmanos, a bebida alcoólica não é aceita. No entanto, no sul da Espanha, por conta tanto da importância econômica que tinha, né, de exportação, já nesse período, não era o vinho que a gente conhece hoje, exatamente nessa época, mas já era um vinho que era muito pensado para exportação, e, e, era, e essa coisa da fortificação dos vinhos, que ela começa cedo. Por quê? Porque é a forma que tem de levar o vinho de navio sem o vinho estragar. Então, e que agradava os ingleses, né? E aí já tô pensando já no fim da ocupação moura, né? E já pensando no fim da Baixa Idade Média, né? Agora, desculpa pelos termos um pouco mais técnicos em história, mas é que eu também tenho formação em história formal, né? Eu sou historiador, então eu acabo trazendo essas informações. Então aí, vamos pensar assim, tem importância econômica que os califas dos califados lá não quiseram perder, né? Mas para desviar das suas próprias leis, aconteceu também de haver alguma tolerância religiosa. E aqui vamos tentar não fazer julgamento de valor, tá? Porque sempre há conjunção de interesses econômicos com interesses outros para você aceitar uma coisa ou não. Você pode simplesmente estar dentro de uma cultura rígida que não aceita nada, e aí vai ter que lidar. Em alguns lugares da Espanha, realmente foi proibido a fabricação do vinho, né? E se foi feito algum vinho no período de ocupação muçulmana, foi foi escondido. Em Jerez não foi assim. Em Jerez foi permitido, e a permissão passou com a desculpa de ser para que os cristãos pudessem realizar as suas cerimônias. Porque vamos lembrar, dentro do cristianismo, a cerimônia religiosa tem o vinho no seu, né? Faz parte da comunhão o vinho. Então, em lugares mais rígidos, em que os califas eram mais rígidos, realmente não teve essa tolerância. Mas há vezes. Então, é aquela ideia do muçulmano todo radical que a gente tem, que é passada erroneamente, porque é um pequeno percentual que é assim como existem fundamentalistas em todas as religiões, então tem de tudo sempre, tá? E em Jerez calhou de haver um interesse econômico maior, e também de califas um pouco mais liberais nesse sentido. Então houve um respeito maior à tolerância religiosa, e geralmente é assim, quando você vai ter uma ocupação de longo prazo, gente, os caras não conseguem controlar tudo, a população continua lá, a população de religião é diferente. Não foi algo como eles mataram todos os cristãos e trouxeram os muçulmanos todos para morarem ali. Não foi assim que aconteceu a ocupação. A maior parte da população continuou predominantemente cristã por muito tempo. É claro que com o tempo passou-se a construir mesquitas, as construções estão lá, tive a oportunidade de conhecê-las, em Sevilha, em Alhambra, em Córdoba, incríveis, incríveis, incríveis. E felizmente, quando os cristãos fazem a retomada, a reconquista da Península Espanhola, da Península Ibérica, no caso ali Espanha e Portugal, em muitos lugares tiveram a grandeza de preservar aquelas obras incríveis de arquitetura, incríveis, tá? Então, é claro que com modificações, por exemplo, na Catedral de Córdoba, que era a mesquita, o que eles fizeram? Eles mantiveram a construção, que é incrível, maravilhosa, e no centro dela construíram o altar cristão. Então criou-se um ambiente cristão, mas manteve-se todo o entorno muçulmano, todos estão na mesquita. Então houve uma modificação, mas parte das coisas a gente vê original como era. Então é muito bom que tenha acontecido assim, para ficar essa herança cultural para a gente conhecer. E em Alhambra também foi preservado tudo, né? Então é incrível. Enfim, mas o fato é, califa lá da região autorizou continuar produzindo vinho. Então nós temos uma região que por mais de 3 mil anos, vem produzindo, que é rara para fins de Espanha por conta da ocupação moura, uma região que por mais de 3 mil anos vem produzindo vinho incessantemente. Tá? A partir de dado momento, por conta das navegações, um vinho fortificado.
e aí começa a chegar perto do vinho que a gente conhece. Vamos falar dele então, né? Vamos falar desse vinho. Jerez é um vinho completamente diferente, né? Ele é um vinho branco, então essa é a primeira diferença para Porto, é um vinho branco, tá? Feito de uvas brancas, tá? Então o que você faz com o Jerez? Você produz o vinho com essas uvas e você vai fazer um negócio chamado soleira com eles. Eu vou tentar botar imagens aqui para vocês verem também essa questão da soleira, tá? Então, o que tem lá, né? Você coloca os vinhos em soleiras e essas soleiras são feitas de botas. Vamos traduzir então. Bota é como chama o barril lá, tá? E esse barril, ele tem aí cerca de 600 litros. Então, imagina o barril, né? Imagina o barril de 600 litros. A partir de agora só vamos chamar de botas, tá? Então tem essas botas. E a linha inferior que fica no solo são as soleiras. Então, várias botas no chão são as botas soleiras, a soleira. Soleira é o nome dessa linha do chão e também é o nome do método de produção, tá? E aí o que acontece? Você vai envelhecer esse vinho de um jeito muito particular. Você empilha, eu vou colocar uma imagem para vocês. Você empilha as botas, tá? Em fileiras que vão diminuindo conforme vão subindo, tá? Então, se você começar com 5 botas, depois você vai ter 4, 3, 2 e 1 desses 600 litros. E aí, o que você vai fazendo ao longo dos anos, ao longo do tempo, você vai tirando vinho, um pouco de vinho, uma quantidade, às vezes 1/3, às vezes 1/4, vai depender do que você está objetivando e do tempo que você quer que dure esse processo ali, né? Você vai tirando uma quantidade de vinho da bota de cima, e aqui cada linha dessas, faltou falar uma coisa, cada linha dessas chama criadeira. Então você tem as soleiras no solo, aí você tem a primeira linha de criadeiras, que é a primeira criadeira, no nosso caso com 5 andares, tem a segunda criadeira, a terceira criadeira e a quarta criadeira, que se você começou com 5 soleiras no chão, você vai ter uma lá em cima, né, na quarta criadeira, né? Então você tem esse sistema em que você tira um pouco de vinho de cima e passa para baixo, fazendo a mistura de safras. Aqui uma semelhança com o Porto, mas as semelhanças são poucas. Vocês vão ver que acontece algo mágico e diferente lá em Jerez, tá? Lá em Jerez e lá em Sanlúcar de Barrameda, onde é mais especial ainda, onde a mágica acontece dobrada, triplicada, quadruplicada, e se multiplica muito mais. E aí você vai descendo então esse vinho e ao final do processo, lá embaixo na soleira, é onde você vai tirar o vinho que você vai vender, né, no final, que você vai fazer engarrafamento e depois vai vender. O nome de quando você tira o vinho é a saca, tá? Então você saca vinho lá de cima e faz o rocio, que é depositar esse vinho na criadeira de baixo ou na última vez na soleira. Então esse é o método soleira. Acontece que em alguns dos vinhos você vai formar uma coisa chamada flor. Essa é a mágica do Jerez, tá? Em algumas dessas soleiras acontece a flor. Então, obviamente que os enólogos e os técnicos hoje lá, quando estão tratando dos vinhos, eles já têm uma percepção se o vinho vai ser, esse vinho tá bom para ser, para formar flor, e algumas vezes aquelas soleiras não formam flor. Então você já vai, para você obter uma maior quantidade daquilo que você quer, você já vai arrumando para o lugar certo, o vinho com a qualidade X, com a qualidade Y, mas também a influência humana é muito forte. Porque o que é a flor, né? A flor é uma camada fúngica de Saccharomyces cerevisiae, e eu vou tentar deixar aqui escrito para vocês aqui embaixo, tá? Então esse fungo, ele se forma em algumas das soleiras, em algumas das botas, em algumas das soleiras, e ele vai consumir açúcar do vinho, tá? Então, nos vinhos onde não vai ter o ataque do Saccharomyces, ele vai ser da flor, ele vai ser um vinho mais doce. E nos vinhos onde tem ataque, vai fazer um vinho mais seco, né? Porque o fungo vai comer o açúcar, tá? E ele vai ser mais fino, tanto é que fino é um dos nomes
que tem de vinho Jerez, né? Existe o Jerez fino. Mas calma, os tipos de Jerez é outro vídeo. Calma, Leonardo, calma, Leonardo. E vou tentar colocar imagens aqui para vocês agora também. Notem que muitas vezes que as barricas de Jerez há um tampo de vidro ou de algum outro material transparente que é para poder olhar dentro, para saber como está a formação da flor. E é importante dizer, então, na questão da produção do Jerez ainda, que o enólogo ali ele tem um papel na decisão também, tá? Porque o Saccharomyces, ele só forma a flor se tiver menos de 15 graus alcoólicos o vinho. E o Jerez, via de regra, ele recebe a fortificação, né? Aquela colocação de álcool a mais para o vinho ficar fortificado. Isso tem a ver lá com as navegações, né? Com os ingleses levando vinhos. Você inclusive tinha vinhos que eram levados. Teve uma época, na época das navegações para as Índias, que os navios davam a volta na África para ir e voltar. Havia um estilo de Jerez que propositalmente era mandado nos navios e voltava sem ser consumido. Tá? Que o objetivo era que era essa é uma curiosidade, era que o vinho ficasse com o sabor, com a ambientação de ter ficado nas criadeiras, nas botas, que viajaram de verdade pelo navio. Tá? Mas, via de regra, esse é um pequeno percentual, tá? E que foi um costume antigo que depois acabou sendo descontinuado. Eu não tenho notícia de alguém que faça isso até hoje, né? Que coloque em caravelas vinhos para ficar indo e voltando para ir e voltar da Índia. É muito caro isso hoje, acho que não seria nem viável economicamente, talvez um experimento só. Mas houve um tempo que se fez isso, tá? Propositalmente. Mas os ingleses não faziam isso tão de propósito. Era para o vinho aguentar a viagem mesmo. E aí inclui tanto o Porto quanto o Jerez tem essa característica. Nessa coisa da fortificação, vamos direto ao ponto. Nessa questão da fortificação, se o enólogo percebe que aquele vinho é para formar flor, ele vai deixar a graduação alcoólica menor do que 15, para não atrapalhar os fungos, para não atrapalhar a flor de se formar. Se ele tem intenção de que esse vinho não forme flor, ou ele percebe que esse vinho não vai formar flor, ele faz a graduação alcoólica maior, já de saída. E aí, ele vai, no fim das contas, ele vai impedir que se forme a flor. E aí você vai ter, então, o que chama de fermentação oxidativa. Então, esse vinho foi fermentado antes, é a primeira fermentação lá, que feita em inox, ou antigamente em lagares, onde é que eles tenham decidido fazer a fermentação, vamos chamar assim de normal, né? Fermentação alcoólica. Que transforma açúcar em álcool. Depois vem esse segundo estágio, e que acontece nas botas. E aí, então, alguns vão receber menos álcool, e vão ficar abaixo de 15, vai formar flor, se tudo der certo, pode ser que não forme, né? Porque aí a natureza também vai agir, mas geralmente vai formar, porque o enólogo conhece, tem anos de experiência, é uma cultura centenária isso, né, de fazer vinho assim. Então, ele vai permitir que forme a flor ali, deixando menos álcool. Nos vinhos que ele vai deixar doce, ou seja, que a flor não vai consumir o açúcar, né? Vai sobrar açúcar, aí ele vai fazer uma graduação alcoólica maior. Então o Jerez, esse Jerez doce, ele tende a ser de 18 a 20, 18 a 21 graus alcoólicos, tá? E aí é o vinho fortificado, mas é o vinho fortificado branco, né? Então você vai ter Jerez leves, finos, né? E Jerez doces, tá? Há uma divisão, outra divisão, mas calma que esse não é o vídeo sobre os tipos de Jerez. Vocês estão vendo que eu sou louco para adiantar o conteúdo, né? Mas vamos terminar essa história de Jerez, então, né? Agora que a gente já sabe sobre a produção, sabe sobre a bota, sabe sobre a história antiga de Jerez, vamos falar então da história recente. O Jerez, ele culturalmente, ele foi defendido, ele foi exaltado por muitas personalidades. Shakespeare, por exemplo, era um que era fã de Jerez e deixou por escrito como ele era amante do Jerez, como ele gostava de Jerez, e muitas outras personalidades, tá? Só que o Jerez teve oscilação de qualidade ao longo do tempo. Então você vai ter um período áureo do Jerez lá no século XVIII e depois decai, porque o que acontece? Surgem falsificações, os próprios produtores acabam
perdendo a mão porque querem aumentar a produção, porque é um vinho de exportação, né? Então querem aumentar a produção e acabam levando uma perda de qualidade, e aí o Jerez entra no ostracismo. No século XX, Jerez volta com tudo. O Jerez, curiosamente, o pessoal do Tio Pepe, e aí é um outro ramo meu de trabalho que é marcas, né? É a primeira marca registrada da Espanha. Marcas e denominações de origem, eu trabalho com isso também. E curiosamente, então, Tio Pepe é a primeira marca que foi registrada na Espanha. E a primeira denominação de origem da Espanha é Jerez, tá? Assim como a primeira denominação de origem em Portugal é Porto, né? Porque esses produtos de exportação que agradavam o maior mercado consumidor em termos de grana, vamos lembrar que estamos falando de uma época em que os ingleses ainda eram a maior economia do mundo, eram o maior império do mundo, né? O Império Inglês. Então, Portugal e Espanha tiveram a preocupação em proteger o seu principal vinho de exportação. No caso, então, lá de Portugal, a primeira DO, inclusive a primeira DO do mundo, é Porto, né? E a primeira denominação de origem, estou falando que DO, né, mas é a denominação de origem, né? A primeira denominação de origem na Espanha é Jerez, tá? Então, em 1933, Jerez, tá? Aí, Jerez tem um período no século XX áureo, né? E depois, quando vem para a década de 70, década de 80, decai de novo a qualidade do Jerez. Aí, nos últimos, vamos pensar em 30 anos, dos anos 90 para cá, há uma recuperação da qualidade do Jerez, tá? Porque aproveita-se que tem a denominação de origem e se constitui um conjunto de regras muito objetivas, muito diretas e muito exigentes com o produtor, tá? Não se aceita mais que se faça qualquer Jerez. Jerez tem que ter qualidade, essa é a ideia. E, inclusive, com o tempo surgem novidades e novos produtos. Então, hoje você tem essa gama imensa de produtos certificados, né, com denominação de origem. Para fechar esse primeiro vídeo sobre Jerez, vamos falar só de um detalhezinho, tá? Que é a cor. A cor é importante, porque é um padrão no mundo do vinho, tá? O vinho tinto ele perde cor quando envelhece e o vinho branco ele ganha cor como envelhece. Com o Jerez não é diferente. O Jerez é um vinho que é feito de uvas exclusivamente brancas, né? Então, quando ele é envelhecido, ele vai escurecendo, ele vai ficando âmbar escuro, né? E então vocês vão ver na degustação os vinhos como estão. E existem Jerez realmente muito velhos, tá? Muito antigos, em que o corte, as botas estão há muito tempo sendo mantidas, aquelas soleiras estão sendo mantidas, já são soleiras centenárias lá em Jerez. Então esses vinhos eles chegam a estar pretos, tá? A cor realmente é preto que está esses vinhos, de tão envelhecidos. Vou tentar botar uma imagem para vocês verem, dá uma olhadinha aqui, então, nesse Jerez aqui, super escurecido. Então é isso, eu quis trazer para vocês essa baita história de Jerez, tá? 3.000 anos de história, passando por Império Moro, Reconquista, obviamente que é uma pincelada no assunto, né? Mas a gente tentou trazer aqui informações e detalhes para vocês sobre Jerez. E continua, esperem. Eu vou depois deixar uma playlist em Jerez, obviamente. Mas aguardem que vamos fazer então o outro vídeo com os tipos de Jerez, que também vai ser um vídeo longo assim. E vale muito a pena. O que eu espero é que vocês procurem Jerez, tá? É que nem vinho do Porto, tá? É um pouco mais caro, mas vale a experiência. No vídeo sobre tipos de Jerez, eu vou falar um pouco mais sobre a minha experiência e como eu fiquei meio... Calma, cenas do próximo capítulo, depois eu vou falar, tá? Mas porque Jerez exige que você saiba que vai tomar algo diferente, porque você não vai tomar um vinho normal, não é um vinho normal, tá? É uma outra coisa, é uma outra bebida, tá? E um último detalhezinho que eu vou deixar aqui pra vocês, que é para não ficar a informação, né, que a flor é única em Jerez, tá? É o único lugar onde acontece a flor. E existe um processo parecido no Jura, na França, no Jura, na França, mas não é igual. Então a gente pode dizer que é um processo único. Então quando você for tomar um Jerez, você tem que saber que está tomando algo único, tá?
E herês custam na casa de R$100 a garrafa, né? Um pouquinho mais os herês mais básicos que chegam no Brasil. Tomando lá, obviamente, é mais barato. Mas fica a sementinha lançada, a ideia para vocês. Gente, é um negócio diferente, é um negócio especial. Você tem herês para tomar com refeição, você tem herês para tomar de sobremesa. Quem gosta de vinho doce, herês é doce. É um negócio assim que é único, tá? E que, já tomei Porto. Não, não é a mesma coisa, é diferente. Herês é diferente, tá? Então, pessoal, não esqueça de dar o like, de se inscrever no canal, né? Quem não é inscrito, chegou até aqui, puxa vida, parabéns, tá? Você me aguentou contando a historinha de herês até o fim, né? Mas, então não esqueça de se inscrever, né? E a galera que já é nossa conhecida aqui, não esqueça de deixar o like, né? E como sempre, vem com a gente, né? Construir o mundo vinho sem pose.